E aí, tranquilo? Bem, nós vamos dar início agora o módulo 3 aqui do portal Proteus da VPL, né? Que ele aborda o configurador, né, do Proteus. Nesse configurador, nesse módulo configurador, né, é onde a gente vai trabalhar aqui a questão de cadastro de usuário, grupos de usuário, menus, mexer lá, criar os arquivos de dados, né, os campos das tabelas do sistema, os parâmetros, consulta padrão. Então, antes da gente começar mesmo a ir para os outros módulos, né, os módulos compras, estoque, é importante a gente entender esse módulo configurador, porque muita coisa que a gente precisa parametrizar no sistema depende desse módulo. Então é importante que a gente inicie aqui a nossa jornada aqui pelo Proteus pelo módulo configurador, né, para a gente começar a conhecer ele por dentro, né, conhecer toda a estrutura dele. A gente já viu a parte teórica, né, nos módulos atrás, e nesse módulo a gente vai entrar mais a fundo, vai entrar agora na parte prática, né, do configurador. Então, antes da gente começar mesmo a ver a parte de cadastro de usuário, grupos, menus, nessa primeira aula a gente vai conhecer aqui o modo configurador, né? A gente vai assim, passar por cima pelas principais rotinas, né? Vamos dar uma verificada nas principais rotinas. Ele tem várias rotinas, mas aqui eu separei as principais, né? Aquelas que são mais utilizadas, né? O restante a gente, com o tempo, com outras aulas e à medida que você for trabalhando também na sua empresa ou em casa mesmo, nos exemplos que a gente vai vendo, a gente vai vendo as outras rotinas. Mas eu separei aqui as principais rotinas, né, que eu acredito que é importante a gente conhecer, pelo menos de início, assim, ter mais ou menos uma noção, né, do que é que se trata essas rotinas. Aqui eu preparei aqui no mapa mental as rotinas e a descrição de cada uma, né, mas para a gente ir vendo paralelo, né, a gente vai verificando o mapa mental e vai verificando isso lá no configurador. A gente vai subir aqui o serviço, né, do Proteus. Não sei se você se lembra na outra aula como é o processo de subir o serviço, né? Talvez se você já trabalha com Proteus há um certo tempo, ou você já sabe disso aqui, mas caso você seja um iniciante, né, e não lembra ainda como é o processo, como é a etapa, né, de subir, né, o serviço, né, do Proteus, eu deixei ele aqui tudo parado, né, o serviço tudo parado para a gente ir executando pela ordem. Então, primeiramente a gente executa aqui o dbaxa, né, que é o Top Connect, que é só para a gente relembrar, né, esse aqui que é o programa, né, que faz a comunicação, né, com uma fonte de dados, e a fonte de dados se conecta com o banco de dados SQL Server, né. E então a gente vai subir aqui o top, né, que a primeira coisa, quando a gente sobe o app server, ele vai lá e passa o nome do fonte de dados, né, para o top. Então, se o top não tiver inicializado primeiro, ele já vai dar um erro de conexão. Então, a gente sobe aqui o serviço, né? Vamos aguardar aqui. Pronto, aqui ele já informa, né, foi startado e está aguardando aqui execuções na porta 7890, né, que é a porta padrão do app server. Ele está aguardando conexão nesse. Agora a gente vai subir o app server, que só lembrando, né, o servidor do Proteus. Então aqui ele já subimos o app server, e ele também está recebendo requisições aqui na porta 1212, né? Quando o Smart Client for se comunicar com ele vai receber comunicação nessa porta. Então a gente vai subir agora o Smart Client para a gente dar início aqui, para entrar no modo do configurador, né? É o SIGA CFG. Então você clica aqui em sim. Então aqui, ó, por padrão ele já vem, né, com aquele programa inicial para a gente entrar nos outros modos, SIGADV, TCP, aquele ambiente que a gente definiu lá no app server, o Proteus ADVPL. E aqui ele salva, né, já vai salvando aqueles comandos, os últimos comandos que a gente já configurou. Agora, para a gente entrar no configurador, você informa aqui o nome do programa inicial, né, que é SIGA
C de casa, F de faca, G de siga CFG. Mas aqui eu vou disponibilizar aqui o mapa mental, né? E tem aqui o comandozinho para caso você não conheça, é claro, né? Tem aqui o comando para você executar. Então a gente executa aqui siga CFG, dá um OK. Só lembrando, se eu estiver falando aqui assuntos assim que talvez para você possa ser óbvio, né? Mas eu estou considerando que tem aqui o pessoal que está assistindo essas aulas é pessoas que já trabalham com Proteus há um certo tempo, já tem vasta experiência e tudo, mas o público aqui é para todos, certo? Eu estou também falando de uma forma que pessoas iniciantes também, né? Que não tem uma noção assim quase nenhuma ou nenhuma, né? Do Proteus, entrou agora como estagiário talvez na empresa e ele tá querendo se aprofundar, né? E não tem uma noção. Então, se muitas vezes eu falar aqui coisa que para você parece ser óbvio, mas é porque eu quero falar numa linguagem que sirva para todos, certo? Tanto para aquelas pessoas que já estão em um nível bem avançado, como para pessoas também que não sabem praticamente nada ou nada, né? De Proteus, está iniciando agora e então eu estou falando num linguajar mesmo que seja para todos, certo? Então a gente entra aqui no configurador, informa o usuário admin, né? E a senha em branco, que é aquela padrão, né, no meio da instalação. Aqui ele já vem com um grupo, né? Que já vem com um grupo aqui padrão de teste, uma filial matriz 01 e o ambiente, né? O 99, que é o configurador. Então a gente entra aqui, vai carregando. O que é importante a gente entender isso aqui, porque o configurador e outra ferramenta, né? A PSDU, que é outra ferramenta também que a gente vai trabalhar no próximo módulo, são duas ferramentas que a gente utiliza muito, né? Para poder gerenciar, parametrizar o sistema, fazer algumas alterações. Então é bom a gente começar por elas, para quando a gente já estiver nos módulos, a gente precisar fazer as customizações, alterações, e a gente já tem ideia do que é já tem ideia do que é da estrutura, né? A gente já tem uma ideia boa de como trabalhar. Então, aqui no configurador, pronto, a gente entrou aqui no modo configurador, né? E ele tem aqui várias rotinas, né? E aqui para a gente ir acompanhando aqui pelo mapa mental, eu separei essas três principais pastas aqui, né? Que são ambientes, usuários e bases de dados. Então a gente vai começar aqui pela ordem, ambiente, né? Que no ambiente ele tem uma rotina de cadastro, né? E dentro de cadastro a gente tem aqui os arquivos tem os arquivos de menus, né? Que são tem outra aula que eu já falei, mas a gente vai ter uma aula específica só para falar de menus, né? Então, menus são arquivos que contêm funções que executam os programas ADVPL. Então, dentro desses arquivos aqui, com a extensão .xml, ele tem umas funções, né, ADVPL, que chamam, né, que executam os programas e esse programa gera uma tela de pedido de venda, uma tela de cadastro de cliente, né? Então, a gente vai ver mais a fundo, né? Quando a gente tiver uma aula só de menus, a gente vai mais detalhadamente. Isso aqui é só para você ter uma noção. Eu vou só abrir aqui, só para você poder ir se familiarizando aqui com... Você vem aqui em ambiente, né? Cadastros e menus. Só para a gente não vai entrar mesmo detalhadamente nos menus não. A gente vai só visualizar mesmo a tela aqui, só para você ter uma ideia. Aqui, ó, cada linhazinha dessa aqui representa um menu. Então, por exemplo, tem um menu aqui do modo de arquitetura organizacional. Ele informa que fica dentro da pasta System, né? E aqui os mais conhecidos, que é o compras. Aqui o título desse menu chama compras, mas o nome dele lá, o nome do arquivo, dentro da pasta System é SIGA.com. Né? A mesma coisa como o configurador também, o título dele aqui é configurador, mas dentro da pasta System tem um arquivozinho chamado siga.cfg.xnu, né? A mesma coisa do compras, siga.com
.xnu. Temos aqui o da contabilidade gerencial, e aqui financeiro, sigafim.xnu, faturamento, sigafat.xnu. Então todos esses módulos aqui tem um menu que representa eles aqui dentro da pasta System, certo? Então é só para você já ter uma noção, né, do que é que se trata isso aqui, mas em outra aula a gente vai abordar isso aqui mais com calma, mais detalhado, certo? A outra rotina aqui que eu gostaria de falar aqui em cadastro, né, a rotina de parâmetros. Então, os parâmetros aqui tem uma definição. Aqui criamos parâmetros com valores que auxiliarão o Proteus a executar determinados processos baseados nesses valores. Então, nessa telazinha aqui de parâmetros, ó, vamos entrar aqui na rotina. Como eu falei, isso aqui é só mesmo para a gente dar uma olhada mesmo por cima aqui. Então, os parâmetros no Proteus, né, por padrão, ele vem aqui com essa, quase todos, né, praticamente quase todos os parâmetros vêm com esse nome, MV underline e o nome dele. Então, um parâmetro, a gente cria um parâmetro desse aqui e informa um valor nele, né, e o Proteus, quando está executando algum processo, ele verifica o valor que está nesse parâmetro. Então, vamos ver se eu encontro aqui um parâmetro que fique só para a gente poder ter uma noção. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó, vamos ver esse parâmetro aqui, MVA1CD1, só para a gente ter uma noção. Esse aqui, ele diz a descrição, ó, identifica o código do município do cliente. Então, lá no cadastro de cliente, né, a gente pode definir aqui que um certo tipo de cliente já venha com um código de município aqui. Então, o Proteus já vai preencher o código do município, né, do cliente com o código que a gente informar aqui, né? Então, por exemplo, tem um parâmetro de alíquota de impostos que você pode definir. Por exemplo, um alíquota de ICMS que no padrão, num certo estado, ele é 17%. Aí você pode informar num parâmetro aqui de MV underline ICMS, que a gente pode informar outro valor, né? Então, para o Proteus pegar outro valor. Então, ele executa, ele obtém valores a partir do que a gente definiu aqui nesses parâmetros, certo? Ou executa algum processo também. Mas isso aqui, como eu falei, a gente vai ver mais a fundo. Só para você já ir se familiarizando aí. Então, a gente viu que essas duas, tem várias outras rotinas aqui, mas isso aqui não precisa a gente ver agora, é só para a gente, basta essas duas rotinas aqui, que são muito utilizadas, você tendo uma noção já do que se trata, já vai ajudar mais na frente. Então a gente termina aqui a pastazinha de cadastro. A outra pasta que a gente vai ver aqui é a pasta de usuários, né? De usuários, que ele contém aqui uma rotina de usuários. Aí aqui definimos os usuários do Proteus e configuramos seus acessos. E temos os grupos de usuário. Aqui fazemos agrupamento de usuário. Então, vamos entrar aqui na rotina lá de usuários. Senhas, né? Tem outra pasta aqui, senhas. E tem vários outros aqui, mas os principais são esses aqui, usuários. Que aqui nós definimos os usuários que vão acessar o sistema, né? Por padrão, em uma primeira instalação do Proteus, né, o único usuário que vem no sistema é o administrador, né, que é o admin. A gente pode entrar tanto com o nome administrador como admin, e é o único usuário. Então, nessa rotina aqui que a gente vai fazer os cadastros, vai dizer quais são os módulos que ele tem acesso, os menus, personalizar menu e atribuir ao usuário, definir acesso, várias rotinas, certo? Então isso aqui é só para você ter uma noção. E aqui temos a outra rotina que é de grupos de usuários. Então aí aqui ele pergunta sempre se quer fazer um backup do arquivo, né, de usuário. Aí por padrão também aqui vem um único grupo de usuário, que é o grupo de administrador. Então esse grupo de usuários você pode definir, por exemplo, você define aqui, você define lá 4 usuários do pessoal da TI, né? E geralmente o pessoal da TI tem praticamente todos os acessos ao sistema, né? Então você pode criar um grupo de usuário da TI, né, e define várias permissões nesse grupo, e aí você cria
cria lá os usuários e só diz que aquele usuário pertence ao grupo da TI. E a partir desse momento, os usuários vão ter as permissões que a gente definiu no grupo da TI. Né? Não vai precisar você criar as mesmas permissões para cada usuário. Entendeu? Aí você pode criar o grupo lá do compras, que já tem restrições, já tem mais restrições de acesso, do contabilidade, do financeiro, e você pode ir definindo e agrupando. Né? Você cria os usuários e vai agrupando eles. Mas isso aqui a gente vai ver mais detalhe também na aula lá de usuários e grupo de usuários, né? De gerenciamento. Então, aqui a gente viu mais essas duas rotinas aqui, usuários e grupo. E a outra aqui, que talvez todas são importantes, né? Mas essa daqui é uma das principais, que é aqui onde está a estrutura mesmo do Proteus, né? Aqui em base de dados, né, nós temos a subpasta. Vamos entrar aqui. Vamos sair aqui de usuários. Agora vamos aqui para a base de dados. Aí nós vamos aqui na pasta dicionários. E novamente em base de dados. Então, aqui é que a gente vê de fato mesmo a estrutura, né, de arquivo do Proteus. Né? A gente vai ver ainda mais detalhado ainda quando a gente estiver usando a ferramenta PSDU, que ele é que mostra mesmo qualquer arquivo, né, daqueles SX que a gente quer ver. Então aqui, ó, só para você ter uma noção, aqui nós temos aqui a rotina, né, de dicionário de dados, né? Você clicando aqui nela, ele vai mostrar os arquivos, né? Que em outra aula a gente falou, os arquivos aqui que ele fala é X2, né? Pertence ao arquivo X2. E nós temos os campos desse arquivo, né? Que são o X3. Então, resumindo, assim, para ficar numa forma melhor de você entender, isso aqui é como se fossem as tabelas, né? As tabelas mesmo aqui são as tabelas do sistema, né? Mas no banco de dados vão ser criadas essas tabelas, principalmente das rotinas que vão ser utilizadas, né? E dentro dessas tabelas nós temos os campos. Por exemplo, nós vamos ver aqui uma das tabelas mais utilizadas para você pesquisar. A gente pesquisa, vai na lupinha aqui e digita SA1, que é a tabela de clientes. Com o tempo você vai começar a se familiarizar com esses nomes, né? Muito código, mas de tanto você usar, você vai começar a se familiarizar. Então aqui, ó, nós temos a tabela SA1 de clientes, né? A gente clica aqui em editar, só para a gente visualizar os campos dela. Então aqui nós temos um arquivo chamado SA1 e temos os campos, né, desse arquivo. Então vem aqui, clica em campos. Ó, aqui ele mostra todos os campos, né? Por padrão, o Proteus ele vem com o nome dos campos, né? Por exemplo, a tabela SA1, ela omite o S, né, e pega só os dois últimos caracteres. A1 underline filial, que representa a filial do sistema, A1 underline código, que representa o código do cliente, né, A1 underline loja, sempre é A1. Por exemplo, o de fornecedor é o SA2. Então, os campos lá do fornecedor é A2 underline e o nome underline é sempre os dois últimos caracteres. Vai ter tabelas que ele pega ele pode... Perdão, porque eu estou dizendo, mas todos os campos, né, começa assim, com A1 underline e o nome do campo, né? E a gente vai ver um processo também interessante quando a gente criar campos nossos para a gente colocar assim algum valor, né, para diferenciar dos padrões, né, para a gente saber que é um campo customizado. Mas isso aqui mais à frente a gente vai ver. Então isso aqui é a estrutura. Aquele primeiro que a gente viu na primeira tela lá é o do arquivo X2, esse aqui do arquivo X3, que no APSDU a gente vai ver melhor isso aqui, a ferramenta APSDU. Pronto, então a gente viu aqui a estrutura. Aí nós temos aqui, novamente, nós temos, deixa eu voltar aqui, pronto, e nós temos o dicionário de dados, que é o X2, o X3 dos campos, e os índices, né, que é eu vou até voltar aqui, só para a gente ver onde é que estão os índices. Que esses índices, eles são, você define, agrupa alguns campos, né, para facilitar as pesquisas no sistema. Então, ó, nós temos aqui os índices, que é do arquivo SIX, né, o SIX,
que ele agrupa aqui. Nós temos um índice que serve como pesquisa, que é um filial mais o código e a loja, né, que esses índices são utilizados em pesquisa, né, e facilitam as pesquisas. Então, que é o SX. Outra que a gente tem aqui, outra rotina, nós temos as perguntas, que é do arquivo EX1. Aqui definimos os grupos de perguntas que serão usados nas parametrizações de relatório no Proteus. Então, aqui em perguntas, a gente pode definir, a gente define um grupo de perguntas e no momento que a gente está utilizando, por exemplo, um relatório, você pode informar o nome desse grupo, né, que aí ele vai obter esses valores. Por exemplo, aí no momento que você gera um relatório, por exemplo, o relatório que está usando esse grupo de pergunta aqui, no momento que você gera o relatório, ele vai aparecer uma telinha, né, vai perguntando qual a tese de saída, qual a tese de entrada, né, então é um grupo de perguntas para aparecer a parametrização, né, que vai aparecer os parâmetros que você vai informar para gerar um relatório, né. Então é o arquivo EX1. Temos aqui as consultas padrões também. Consulta padrão que é do arquivo EXB. Aqui definimos as consultas padrões que auxiliarão no preenchimento de valores de campos no Proteus. Então, por exemplo, no momento que você faz um cadastro de vários clientes, né? Você fez um cadastro de 10 clientes. Então, aí lá no pedido de venda, para você não ter que você não ter que ir lá no cadastro do cliente e anotar o código, né, do cliente, você define uma consulta padrão, que aí lá no pedido de venda, ele tem um campozinho onde você vai informar o cliente. Aí lá, quando você informa dentro do campo o nome da consulta padrão, aí vai ter uma lupazinha parecida com essa, você clica, aí ele vai buscar todas os registros dos clientes. Por exemplo, você define com a consulta padrão que ele traz todos os clientes cadastrados. Então, a lupazinha vai aparecer lá, a relação dos clientes, né, que tem disponível, você só seleciona. Então, a consulta padrão é para auxiliar a você a preencher a esses valores, certo? Então, no mais era isso. Esse aqui era as principais rotinas, né, do modo configurador, para você poder ir conhecendo, né? Se você já conhece, né, melhor ainda, que vai aprofundando mais. Mas assim, tem mais coisas que a gente vai ver, né, em outras aulas, vai detalhando. Isso aqui é só para você ir conhecendo a rotina, né, e se adaptando para que nas outras aulas você já tenha uma noção. Então, eu espero que você tenha entendido aí, né? Eu vou estar deixando aqui anexado esse mapa mental para você poder baixar e você deixe seu comentário aí, né? Do que é que tá achando das aulas, se eu estou falando muito rápido ou estou falando baixo e o que é que precisa ser melhorado. E é importante você dar sua opinião para a gente sempre ir melhorando aqui as aulas no portal Proteus da VPL, tranquilo? Então, deixe seu comentário, participe mesmo e que a gente vai melhorando a cada dia de acordo com os seus feedback aí é importante, tranquilo? Então, a gente fica por aqui, né? E até a outra aula aí do módulo 3, tranquilo? De configurador. Grande abraço, fica com Deus.